Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. O nosso tema desta noite é o poder da fé. Vamos relembrar uma bela passagem da vida de Jesus, um momento em que ele caminhava junto a uma grande multidão. De repente, um homem lançou-se de joelhos aos seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é lunático, ele está enlouquecido e sofre muito, Senhor. Muitas vezes ele cai no fogo, outras vezes ele cai na água. Levei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada por ele. Jesus respondeu então: ó raça de incrédulos, descrentes e depravados, trazei o menino aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ou seja, ameaçado o obsessor, esse afastou-se e ele ficou curado no mesmo instante. Os discípulos, então, preocupados, foram conversar com Jesus em particular. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: pela falta de fé, pela incredulidade. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequeno, dirias a esta montanha: transporta-te daí para acolá, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Naquele momento, Jesus falava aos seus discípulos, num sentido figurado. Ele não se referia geograficamente a deslocar a montanha, mas afastar as montanhas do egoísmo, do preconceito, da maldade e do fanatismo. Montanhas que atrapalham a caminhada daquele que quer evoluir. Sabemos que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar, até aqui na terra, coisas que não consegue executar aquele que duvida de si. A todo momento, através de noticiários, temos conhecimento de verdadeiras façanhas realizadas pelo ser humano. Homens que desafiam as leis do equilíbrio, as leis da gravidade, saltando de paraquedas, formando verdadeiros bailados no ar. Atletas em Olimpíadas e Paralimpíadas enfrentam desafios, transpondo obstáculos. Alguns privados dos braços, outros das pernas, e eles vencem, porque eles confiam em si, porque eles têm fé em sua capacidade. Isto é o primeiro passo para a vitória. Eles possuem um sonho, um desejo, visam o objetivo, traçam uma meta onde querem chegar, treinam, suam, enfrentam as dificuldades e vencem. Quem duvida de si nada executa, nada realiza. Mas, para que essa sementinha de fé cresça, é preciso que ela encontre um solo fértil, para que aconteça a germinação, a frutificação mais tarde e, finalmente, a alegria da vitória. É preciso haver, meus irmãos, o esforço, a dedicação, a persistência na luta de cada dia, e a confiança em Deus. Ter fé é confiar. O Evangelho nos diz que em certas pessoas a fé flui mais rápido. É como se fosse uma centelha. Às vezes basta um livro, basta uma palestra. Isso já é sinal de anterior progresso. Em outras pessoas, não. Ao contrário, ela é lenta e desconfiada. Isso é sinal de natureza retardatária. Portanto, poucos despertam para a fé, como despertam as gazelas aos primeiros raios do sol. Existem aqueles que a fé somente desperta com o estouro da dinamite, ou seja, desperta somente através das grandes dores. Mas como compreender o milagre da fé divina?
Em um dos livros da codificação, a Gênese, encontramos revelações com base científica, nos esclarecendo a respeito dos milagres, nos dizendo que a fé divina não surge por acaso. Nas leis de Deus não existe o sobrenatural. As leis de Deus são perfeitas. Tudo está condicionado às leis do progresso, às leis da disciplina e à lei do amor. Não há contradições nestas leis. Quando o conhecimento chega, os fenômenos deixam de ser sobrenaturais. Vamos então buscar na Gênese a explicação científica sobre a cura da hemorroísa. Havia uma mulher que tinha uma hemorragia permanente há 12 anos. Durante todo esse tempo, ela sofreu nas mãos de vários médicos da época, tendo gasto, então, todos os seus bens e não conseguira nenhum alívio. Ela ouviu falar de Jesus e um certo dia ela juntou-se à multidão que o acompanhava. Dentro dela havia uma grande certeza: quando eu encontrar Jesus, eu ficarei curada. E ela, cheia de esperança, pensava: preciso tocar em suas vestes. Devagarinho, ela foi se aproximando e tocou o manto de Jesus. Na mesma hora, percebeu que o sangue cessou. Ela teve então a certeza que estava curada. Neste mesmo momento, Jesus perguntou: quem me tocou? Seus discípulos, espantados, disseram: Senhor, a multidão se aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Jesus respondeu: senti que de mim saiu virtudes. A mulher, cheia de medo, lançou-se aos seus pés e contou toda a verdade. Jesus docemente lhe falou: minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz. No momento em que Jesus disse que sentiu que dele saíra virtudes, ele estava esclarecendo que sentira um movimento fluídico que dele saíra na direção da enferma. O incrível, meus irmãos, é que percebemos que o efeito, a cura, não foi provocada por nenhum gesto de Jesus, como a imposição das mãos, como ele sempre fizera. E aí, como aconteceu a cura? Aconteceu que a irradiação fluídica de Jesus foi suficiente para realizar a cura. Conforme nos esclarece Allan Kardec, o fluido magnético é considerado matéria de tratamento ao atingir a enfermidade. Esse fluido pode ser dirigido sobre a doença pela vontade daquele que cura, ou pode ser atraído pelo desejo ardente, pela confiança e pela fé do doente, que foi o caso da hemorroísa. Todos nós, meus irmãos, possuímos um campo magnético, conforme nos ensina Kardec. A corrente fluídica do curador, daquele que tem o dom de curar, tem efeito de uma bomba calcante direcionada. Mas, em relação à corrente fluídica do doente, ela tem efeito de uma bomba aspirante. Foi o que aconteceu com a hemorroísa. Ela absorveu, ela sugou a corrente fluídica de Jesus. Kardec nos esclarece que isso pode acontecer também com os dois efeitos, e outras vezes basta um efeito só. A bomba calcante é a energia direcionada através das mãos, como pode acontecer no passe. Bomba aspirante é aquela corrente fluídica que foi sugada de Jesus pela fé da hemorroísa. O mestre dos mestres,
Aproveitava os momentos de cura para nos deixar sábios ensinamentos, verdadeiras lições. Ao curar, ele sempre repetia: a tua fé te curou. Não voltes a pecar. Ele mostrava que a fé não é uma virtude misteriosa, mas sim ela é uma verdadeira força atrativa. Mostrando que aquele enfermo que não possui a fé não vai conseguir aspirar a corrente fluídica do curador. Ele pode sim, ele pode rejeitar, pode até paralisar a ação de cura. Aí compreendemos, meus irmãos, porque dois enfermos com a mesma enfermidade na presença de um médium curador, um possa ser curado, o outro não. Por isso, os nossos amigos espirituais nos recomendam tanto mantermos os nossos pensamentos em prece, inclusive no momento do passe. Caso contrário, se o nosso pensamento permanecer desperto, iremos repelir todo o cuidado magnético, toda a corrente fluídica oferecida pelos médiuns e pelos amigos espirituais a nosso favor. E Jesus, ao praticar a cura, queria provar que o verdadeiro poder é daquele que pratica o bem, é daquele que vivencia o amor. A cura que Jesus fazia naquela época não era para satisfazer as curiosidades dos indiferentes fariseus a respeito das coisas sobrenaturais. Jesus prendia as pessoas pelo coração, prendia pelo amor ao aliviar o sofrimento. Porque Jesus, quando nos fala da fé, da confiança em um poder maior, ele nos faz mais fortes em nossa caminhada aqui na Terra. Ele descortina todo o poder divino que existe em nós e que precisa ser desenvolvido com o suor do nosso rosto através da prática do bem. A fé é uma certeza que nasce e cresce em nós. A fé é a confiança que se desenvolve em nós através do conhecimento, do raciocínio, do estudo, da descoberta cada vez maior do nosso eu. Todos nós podemos ser vencedores de nós mesmos aqui na Terra, cada um em sua área de trabalho, cada um em sua função. Quando possuímos a fé sincera, superamos os obstáculos. E foram muitos homens e muitas mulheres que despertaram para uma nova vida, despertados pelos ensinamentos do Cristo. Joana de Cusa, uma contemporânea de Jesus, foi uma das que trilharam por esses caminhos estreitos e tão difíceis, mas saíram vencedores de si mesmos através da fé. Irmão X, em seu livro Boa Nova, nos conta que Joana de Cusa era esposo de um homem muito rico e poderoso. Ele era um perverso inimigo dos cristãos. Joana pertencia, então, à elite social, à nobreza daquela época. Apesar disso, Joana acompanhava, às escondidas, as pregações do Mestre. Ela se juntava às mulheres pobres, às crianças, aos velhos e doentes, para aprender com Jesus. Mas ela não somente aprendia, ela praticava também os seus ensinamentos. Ela era sempre fiel a Deus. Joana era generosa para com todos e suportava com paciência e o autoritarismo do companheiro ambicioso. Certo dia, ela procurou Jesus na casa de Simão Pedro, onde ele descansava, e abriu seu coração ao Mestre. Contou sobre suas lutas, contou sobre seus desgostos, suas aflições no lar, e depois de ouvi-la, Jesus exclamou docemente:
Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, de bondade infinita. A fé e o amor são os caminhos oferecidos para nos relacionarmos com Ele. Se seu esposo não compreende a sua alma sensível, vai compreendê-la um dia. Ama-o a si mesmo. Não estarias ligada a ele se não houvesse uma razão justa para isso. Naquele momento, Joana sentiu-se fortalecida em sua fé. O espírito sofrido de Joana experimentava um grande alívio e, ao sair dali, enviou a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento e ainda ouviu as suas últimas palavras: vai, filha, e seja sempre fiel a Deus. Algum tempo depois, meus irmãos, desencarna seu esposo pobre e falido. E com a mesma humildade, Joana enfrentou a viuvez. Na pobreza, ela foi discriminada pelos antigos amigos por ser pobre, por ser mulher e por ser cristã. Ela cuidava do seu único filho. Ao mesmo tempo, ela cuidava dos filhos de outras mães, trabalhando para sobreviver. No ano 68 DC, ou seja, depois de Cristo, quando as perseguições ao cristianismo eram intensas, vamos encontrá-la envelhecida, amarrada ao poste de martírio, junto ao seu filho, agora já rapaz. Ela fazia parte de um grupo de cristãos que havia sido condenado à fogueira. E essa fogueira seria acesa na arena do circo romano. Naquela época, meus irmãos, matar os cristãos queimados ou devorados pelas feras representava uma grande festa para o povo bastante primitivo. Em determinado momento, o povo grita: mulher, nega Jesus Cristo que será salva. O chicote estala na mão do executor. O filho de Joana treme e pede: mãe, estamos perdidos. Nega Jesus por mim, mãe. Joana olha para o filho tão amado e sente uma dor tão profunda que jamais sentira antes. Naquele momento ela relembrou todo o seu passado, relembrou sua vida cheia de renúncias. Ela relembrou todo o seu trabalho, assim como os ensinamentos de Jesus. E foi chorando que respondeu ao filho: não posso, meu filho. É preciso ser fiel a Deus. Foi com essa firmeza, meus irmãos, esperança e fé, que Joana enfrentou os seus últimos momentos na fogueira, mas sentia também a presença do Mestre Divino, aliviando suas dores e as dores de seu único filho. Joana deixou-nos um rastro de luz em sua trajetória aqui na Terra. Deixou-nos exemplos de bondade, de amor, de renúncia, tudo em perfeita sintonia com os ensinamentos do Cristo. Esta é a base que necessitamos para construirmos a nossa fé. Temos aprendido com os Espíritos da Verdade que, à medida que estudamos o Espiritismo e estudamos o magnetismo, os milagres tornam-se mais compreensíveis. Neste final do nosso estudo, meus irmãos, sabemos que não vamos enfrentar, como no passado, a fogueira e os postes de martírio, as feras no circo romano. O que realmente continuamos enfrentando são as feras da vaidade, do egoísmo e do nosso mundo interior. As feras que nos impedem de avançar na direção da luz e nos distanciam da felicidade. Elas nos lançam sempre a novos sofrimentos e a novas reencarnações dolorosas. Que possamos nos esforçar cada vez mais na prática do bem e no estudo fiel à doutrina dos Espíritos. Que Deus nos abençoe,
nos ilumine e nos proteja em nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja.